Oi, meus amores. Olha a roupa do meu netinho que eu lavei. Eu lavei todas as meinhas, lavei as meinhas na mão, sabe? E só centrifuguei as meinhas. Que coisa mais gostosa a roupa. Essa é só uma parte. Tem muito mais para lavar. Se inscrevam, dão like, compartilhem. Eu amo muito vocês.